tema dessa palavra que eu quero ministrar nessa noite é Somos a Família de Deus. Quando o pastor Ivanildo estava ministrando, final de julho, então eu comecei a escrever algumas coisas sobre a família de Deus. Cada membro da família de Deus é importante. E o papel que cada membro desempenha. Hoje nós vemos, irmãos, lares desestruturados justamente por as pessoas não sabem qual o seu papel na família. Até eu contei aquela história, né? E hoje de manhã eu comecei com ela, uma historinha engraçada, que tinham duas filas lá no céu, e uma fila ela era quilométrica, 4 quilômetros. E a outra fila só tinha uma pessoa. E aí o Senhor Deus chegou e disse: essa fila aqui quilométrica é o quê? Não, isso aqui são os maridos que as esposas mandavam neles. Era marido que a mulher mandava. Então a fila era quilométrica, 4 quilômetros. E aí Deus disse: e essa outra fila, com esse um aqui? Não, esse aqui é a fila dos maridos que eram cabeça das suas famílias, que eles ocupavam o seu lugar. E aí Deus foi lá dar os parabéns àquele único homem. Parabéns, quem mandou você vir para essa fila? Aí ele disse: minha esposa mandou que eu ficasse aqui. O único que tinha ainda era mandado, né? É engraçado, mas sabia que isso é trágico? Porque quando um marido não ocupa o seu lugar, geralmente a esposa vai inverter o papel dela e ela vai ser o homem da casa. E quando há uma troca de papéis, só vai dar confusão, irmãos. Homem fazendo papel de mulher, mulher fazendo papel de homem, filhos fazendo papel dos pais e pai fazendo papel de filho. Eu conheço filhos que são eles que cuidam dos pais, eles que são os pais dos pais. Onde é que você estava, papai? Com quem você estava? O que é que você estava fazendo? Que horas você chegou? Você conhece algum caso assim? Não, né? Então, meus queridos, quando os membros da família invertem os papéis, só dá confusão. Aquela família não sai do lugar. Nós chamamos isso de famílias disfuncionais. Aqui eu quero falar sobre a família de Deus, mas você sabia que às vezes, na família de Deus, os membros da família não sabem o seu papel. Eles não sabem o que podem fazer. Eles não sabem seus direitos. Eles não sabem os seus deveres. E a igreja de Jesus acaba sofrendo. Quando você... Desliga aqui essa caixa, por favor, que ela está com um ruídozinho. Quando você não ocupa o seu lugar na família de Deus, sabe o que acontece? A igreja de Jesus sofre. A igreja muitas vezes está sofrendo porque a gente não está ocupando o nosso lugar na família. Vamos ler então Efésios 2, verso 19. Vai estar projetado aqui também, Efésios 2, 19. Primeiro texto que nós vamos ler. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas, olha o que Paulo nos chama, concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. O apóstolo Paulo nomeia o que somos e a quem pertencemos. Somos concidadãos dos santos e somos da família de Deus. Vamos ler comigo esse texto que está projetado aqui no telão? Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. O segundo texto, que é o texto base mesmo dessa mensagem, é 1 João 2,13. Próximo texto que nós vamos ler. Inclusive a mensagem é baseada nesse texto. Primeira carta de João 2,13. E eu destaquei 3 palavras. Elas estão aqui em negrito. Então eu vou ler, depois a gente repete, ok? Pais, escrevo-vos porque conhecestes
aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Então está destacado aqui 3 palavras: pais, jovens e filhos. Agora vamos ler todos juntos. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. E o último texto que eu quero ler, antes da gente realmente começar, é Romanos 8, 29. Romanos 8, 29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. E eu destaquei então essa expressão de Paulo, primogênito entre muitos irmãos. Esse texto está dizendo que Deus nos conheceu lá na eternidade. Deus, em sua onisciência, aqui disse os que de antemão conheceu, predestinou essas pessoas. Então Deus, Ele destinou antecipadamente a cada um de nós para sermos conforme Jesus Cristo. Paulo diz que agora Jesus, Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Em João 3,16, Jesus é chamado de quê lá? De filho unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Unigênito significa o único gerado. Filho único. Jesus é o unigênito ou ele é o primogênito? Bom, depende de que ponto de vista você está falando. Se nós estamos falando depois da cruz, Jesus não é mais o unigênito. Jesus é o primogênito, ou seja, é o primeiro gerado. Mas então existem muitos irmãos. Paulo está dizendo então que nós fomos predestinados. Deus planejou antecipadamente na eternidade que eu e você deveríamos parecer com Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho. Então, quem faz parte da família de Deus, resumindo o que eu falei até agora, a família de Deus é composta pelos seguintes membros. Vamos dizer comigo? O Pai, o Filho, o Espírito Santo e muitos filhos semelhantes a Jesus. Bata assim no seu peito, porque você é esse filho. Vamos de novo? O Pai, o Filho, o Espírito Santo e muitos filhos semelhantes a Jesus, dos quais eu faço parte. Estes filhos, que nós estamos dizendo que somos, então o apóstolo João, ele classifica esses filhos de acordo com maturidade espiritual. Então, quando eu li lá em 1 João 2,13, pais, jovens e filhos, ali não é idade cronológica. João não estava falando para faixas etárias da igreja. João estava falando para maturidade, grupos de maturidade espiritual diferente. Dentro de uma igreja, nós temos pessoas com maturidade espiritual diferente. Pais, jovens e filhos. E inclusive João, no próximo versículo, ele chama de filhinhos. Filhinhos. Se ele estivesse falando apenas dos bebês da igreja, falando naturalmente, tá? Se João estivesse falando das faixas etárias da igreja, ele não diria no capítulo 5, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ele ia falar para um bebê, bebezinho, guarde-se de um ídolo. Claro que não. Então João não estava falando para faixas etárias. João estava falando de faixas de maturidade. E é sobre isso, queridos, que eu quero compartilhar. Você precisa saber qual é a tua faixa de maturidade. Em que perfil você se encaixa, e você tem que viver tudo o que aquele teu perfil permite que você viva.
Se você é um novo convertido, que é o primeiro grupo que eu vou falar, coloque aí. Quem são os filhos? Olha os bebês aí. Eu amo bebês, eu tenho saudade quando Adriel e Abner eram bebê. Bebê é muito lindo, é cheiroso, é fofinho, pele macia. Eu dava beijo no bumbum deles. Claro que hoje eu não vou fazer isso, mas Deus me livre. Mas bebê é fofo demais, né? Você aperta. Esses dias a gente estava vendo as fotos de Abner, bebezinho, né? E nós estamos na era digital, então você tira foto até não poder mais, né? Antigamente era rolo. Você comprava um rolo de filme, colocava na máquina e você tinha 36, 24 ou 12 poses. Quem é dessa época aqui, os dinossauros? Pronto. A gente fazia de tudo, era ou não era, Nádia? Nádia trabalhou com fotografia. A gente fazia de tudo para não perder uma foto. Eu ficava na torcida quando eu ia revelar. Ia lá no Magazine Pérola, que antigamente era Pérola Joias. Aí eu botava o filme lá e ficava. E aí? Isso durava, acho que uns 3 ou 4 dias para o filme revelar. Você botava e esperava. E eu ficava na torcida. Quantas fotos será que prestou? Hoje. Vamos lá, gente. Aí tira 5 fotos. Inclusive, quando eu pedi para você tirar uma foto, por favor, só tire uma. Porque tem gente que dando o dedo no celular, tome. Daqui a pouco, meu Deus, 10 fotos da mesma coisa. Aí lá vou eu apagando, né? Por quê? Porque hoje a gente não tem muita noção. Antigamente as coisas tinham que ser mais econômicas. Mas não sei por que eu estou falando sobre isso, né? Estávamos vendo as fotos de Abner, bebezinho. Que coisa linda, que saudade. Bebê realmente nos encanta. Quem são os bebês, quem são os filhos que João menciona aqui? São aqueles que nasceram de novo, que agora fazem parte da família de Deus, são novos convertidos, bebês espirituais, gente que acabou de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. João fala de filhos, se refere a esse grupo como filhos. Pastor, até que tempo a gente considera um novo convertido? A gente não pode, irmãos, medir dessa forma, certo? A gente não pode dizer, até 1 ano é novo convertido, até 1 ano de conversão. A gente não tem como determinar. Tem pessoas que às vezes com 3 meses amadurece muito rápido, nasce de novo, converte e decola. E eu conheço gente com 30 anos que ainda é um novo convertido. Ou se comporta, né? Claro que não é um novo convertido, mas se comporta como se fosse um bebê espiritual. Mas, hoje de manhã a gente fez aqui uma média. Até 6 meses, a gente ainda considera uma pessoa como um bebê espiritual. Está começando a conhecer a Bíblia, está começando a conhecer Jesus, a orar, a jejuar, está dando os primeiros passos na fé, começando a ser discipulado. Então, a gente considera, vamos colocar até os 6 meses do dia que você se converteu. Então, João aqui diz que um bebê espiritual na família de Deus seriam esses novos convertidos. Agora a pergunta é, o que caracteriza um bebê espiritual? E nós vamos falar das características de um bebê, ok? Pode passar. Um bebê precisa de cuidado e atenção especial. Um bebê, ele não cuida de si mesmo. Ele não sobrevive sozinho. Se você abandonar um bebê, ele morre de fome. Ele morre de sede, ele morre talvez de frio. Ele faz xixi e cocô na fralda, ele não se troca sozinho. Ele vai se assar todo. Ele pode contrair doenças. Então, primeira coisa que eu quero falar dessa fase, eu quero falar tanto para os novos convertidos aqui, mas também eu quero falar para os outros que já estão em outras fases. Porque às vezes a gente quer tratar o novo convertido como se ele não precisasse mais de cuidado e de atenção. Eu
já vi muitas pessoas, não, a pessoa se converteu, é ela que tem que vir. Não, não é ela que tem que vir. Nós temos que ir até ela. Nós temos que cuidar. Nós temos que dar atenção. Isaías 49:15, Deus se compara com uma mãe. E ele diz assim, Isaías 49:15. Olha o que Deus fala de uma mãe. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Uma mãe não vai se esquecer do filho que amamenta. Primeiro porque os seios dela vão encher de leite. Eu lembro muito bem disso, né? Quando Cristiane estava, não em mim, né? Em Cristiane. Embora que teve um dia, gente, que eu fiquei tão desesperado, Cristiane estava sofrendo tanto para amamentar, eu digo, me dá aqui essa desmamadeira para ver se eu puxando aqui sai alguma coisa. Claro que não ia sair nada. Mas uma mulher que amamenta, ela não pode se esquecer do seu filho, porque os seios começam a encher de leite. Chegou a hora de amamentar. Mas também ela não esquece, sabe por quê? Porque a criança chora. A criança dá sinal. Então nós temos que cuidar dos nossos bebês espirituais, bem cuidados, darmos a atenção devida a eles. Não vamos exigir que eles se comportem como adultos. Segunda coisa, um bebê precisa de alimentação adequada. Hebreus 5:13, abre lá comigo. Olha aí, as crianças são assim, espontâneas. Ela está preocupada se está no meio da igreja num monte de adulto? Tá? Não, sentiu dor, sentiu raiva, foi contrariada, abre a boca. E nós não temos que recriminar as crianças, como se ela fosse um adulto. Se eu saísse por aqui no meio da igreja chorando, vocês iriam estranhar muito, gritando, coitado do pastor, a feijoada afetou ele. Chorando no meio da igreja, né? O que é que ele tem, o coitado? Vamos lá. Mas uma criança quando chora é normal. E aqui diz em Hebreus 5:13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é imaturo na palavra da justiça, porque é uma criança. Crianças se alimentam de leite. Os pais, tem alguma mulher grávida aqui? Grávida de verdade, né? Porque tem algumas gravidezes que... Que brincadeira de mau gosto, gente. É que eu me lembro daquelas pessoas, às vezes são tão inconvenientes, né? E aí, mulher, quantos meses? A mulher, não estou grávida não, mas já esteve. A mulher, tive há 11 anos atrás. Ou seja, era gordurinha mesmo, né? Mas temos uma grávida aqui. Então, hoje também eu estou dando uma de pediatra aqui também, tá bom? De obstetra e de pediatra. Porque pastor é bombril, né? Às vezes o pessoal, pastor, que remédio eu tomo? Leia essa bula. O que é que o senhor acha? Quantos comprimidos? E eu, com muito cuidado, né, para não matar ninguém e não exercer a medicina ilegalmente, que não sou preso, né? Mas hoje eu vou dar algumas dicas aqui. Então, você que vai ser pai ou mãe, ou que já é pai e mãe, você sabe que um bebê, nos primeiros meses, ele não precisa de outra coisa a não ser de leite materno. Eu lembro que eu estranhei isso. Eu fui com Cristiane na pediatra. Quando a Adriel nasceu, ela disse, olha pai, não precisa nem dar água. Eu, hã? Não precisa dar água. E chá? Também não. Não precisa? Não. E suco de laranja? De jeito nenhum. Ele tem dias de nascido. Se ele só tomar leite do peito da mãe, é suficiente. Interessante isso, gente. O leite é a única coisa que um bebê precisa nos seus primeiros meses de vida. Essa alimentação adequada. Vamos para 1 Pedro 2:2. Vocês vão ter que estar afiados comigo nas referências, ok?
1 Pedro 2:2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele, pelo leite, vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bom. Olha, o leite é para crescimento. Então, novos convertidos precisam ser alimentados só com a palavra. Só com a palavra. Você não precisa mandar ele ler outros livros. Não, não precisa. Nos primeiros dias de novo nascimento, não. Só a Bíblia. Fala dos princípios básicos da palavra. Fale sobre arrependimento. Fale sobre perdão. Fale sobre vida devocional, oração, o jejum, a leitura da palavra. Fale com ele coisas básicas. A necessidade do batismo, o batismo com o Espírito Santo. Isso é leite. E novos convertidos que são alimentados assim, crescem muito. Outra coisa que eu coloquei, o bebê é instável às vezes. Uma instabilidade emocional. Vamos para Efésios 4:14. Volta aí algumas páginas, alguns livros. Efésios 4:14. Para que não mais sejamos como crianças, como bebês, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Paulo está dizendo aqui que crianças são agitadas. Quem estuda pedagogia, psicologia, você que teve a formação de professor, né? Eu tive psicologia da aprendizagem. O que é que nós entendemos através da psicologia da aprendizagem? Uma criança muito pequena, ela não presta atenção muito tempo. Ela não consegue se concentrar. Uma criança jamais ficaria aqui 1 hora sentada parada, a não ser que ela esteja doente. A não ser que algo esteja errado com ela. Mas uma criança, ela se desconcentra com facilidade. Isso é próprio de criança. A cognição dela não está amadurecida ao ponto dela conseguir ficar 1, 2 horas sentado, bem quietinho, prestando atenção. Quando uma criança está muito quieta, vai lá saber o que é que está acontecendo. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? A instabilidade é característica de uma criança. Por isso nós precisamos estar junto delas. Nós precisamos estar junto dos novos convertidos. Aqui ele diz que eles são agitados e que eles são levados ao redor por todo o vento de doutrina. Meus queridos, os nossos novos convertidos, eles têm acesso a todo tipo de informação. A internet está aí, o YouTube está aí. E nós precisamos estar orientando essas pessoas. Hoje de manhã eu falei, veja, existem crentes mal intencionados, querendo roubar os nossos bebês espirituais. Como? Muitas vezes colocando doutrinas estranhas. Muitas vezes até levantando dúvidas. Será que a tua igreja é boa mesmo? Um novo convertido, ele não tem senso. Ele não tem como dizer. Eu falei isso hoje de manhã, eu denunciei crentes que querem pescar no tanque dos outros. O que é mais fácil, pescar num tanque cheio de peixes ou no mar aberto? O que é fisgado mais rápido? Num tanque cheio de peixes. Vocês são peixes lindos, gordinhos, bem alimentados, não é? Aí o que é que as pessoas querem? Vamos lá no CCA fisgar uns para a nossa obra, nós estamos precisando. E quantas vezes pessoas são fisgadas porque não foram cuidadas? Porque não foram cuidadas. É claro, quando a gente já é mais maduro, a gente pode escolher, né? A gente tem o poder de decisão, mas o novo convertido muitas vezes não tem. E infelizmente, nem todo pastor, nem todo crente de outra igreja é ético. Eu sou ético, eu não convido, eu não vou em busca das pessoas. Cada um tem a sua igreja, amém. Congrega lá e cresce, mas nem todo mundo pensa assim. Então a gente tem que estar, de olho.
são nossos bebês espirituais, ninguém vai nos roubar eles. Não somos donos, tá? Por favor, não entenda como se a gente fosse dono das pessoas. Ninguém é dono de ninguém. Jesus é o dono das ovelhas. Mas nós fomos colocados em nossas mãos para cuidar bem dos nossos bebês. Amém? E nós prestaremos conta. Agora pode passar. Próxima coisa, próxima característica. Um bebê, ele precisa ser ensinado e corrigido de acordo com seu nível de maturidade. Você não corrige um bebê acima da capacidade que ele tem de ser corrigido. Isso seria um absurdo. Quando a gente assiste vídeos, por exemplo, eu nem gosto de ver. Inclusive, não mande para mim, porque eu fico muito mal. Quando eu vejo um bebê apanhando, sendo espancado, não mande para mim. Gente, eu fico realmente, eu me sinto mal. Tem gente que gosta de ficar mandando, né? Olha esse vídeo aqui, né, de crianças sendo espancadas. Gente, aquilo para mim é uma tortura. Tá? Então, não manda para mim, tá bom? Manda para a polícia, porque tem que ser denunciado e esses adultos, eles precisam ser presos, eles precisam responder judicialmente por isso. Por quê? Porque um bebê sendo espancado, um bebê é para ser amado, é para ser cuidado, beijado, acariciado. Ele pode ser corrigido, pode, mas no nível que ele está. Por exemplo, nossos filhos foram criados para visitar a casa de qualquer pessoa. Tem casa que a gente chama casa que não pode ser visitada por crianças mal educadas. Qual é? Casa cheia de vidro, casa cheia de objeto de decoração, vaso de porcelana da dinastia Ming do ano de 1200 a.C. Aí leva um santo daquele na tua casa, aí o menino derruba o vaso da avó, da bisavó. Olha o problema. Mas nós criamos nossos filhos, né? Cristiane mesmo, ela dizia, nós não vamos tirar nenhum objeto de decoração aqui na nossa casa por causa de Adriel e de Abner. Não vamos tirar. Vai ter os objetos lá e eles vão aprender o limite que eles têm. Aí quando eles iam com a mãozinha, epa, pss, não. Aí eles olhavam, aí parava. Aí daqui a pouco ele olhava de novo e, não. E eles foram educados assim. Eu lembro que minha mãe me levou para uma casa de uma mulher bem chique aqui em Garanhuns. Eu era criança e a mulher, muito empolgada, serviu água para nós em um copo de cristal. Era bem fininho o vidro, não era copo de vidro, copo de cristal. E minha mãe olhando para mim, né? E eu entendendo tudo. Que ela falava comigo no olhar. Mãe fala no olhar, né? E minha mãe olhando para mim, gente, eu dei uma mordida no copo. Eu quebrei o copo de cristal da mulher. Aí minha mãe, me deu o copo, Marcos, e eu com o copo na boca. Na hora que eu tirei, que ela viu quebrado, ela olhou para mim, e aquele olhar dizia, eu vou te pegar, bichinho. Deixa chegar em casa. Que vergonha você me fez passar na casa dessa senhora. E eu com os cacos de cristal na boca, fui tirando. Não me cortei por um milagre. Mas crianças precisam ser ensinadas. Amém? Crianças precisam ser ensinadas, precisam ser corrigidas. Novos convertidos são assim, mas a gente não vai exigir de um novo convertido uma maturidade que ele não tem. Às vezes o novo convertido falta um culto, e aí os crentes mais antigos, quando vê a pessoa no domingo seguinte, estava onde? Já estava querendo se desviar, era? Quê? Como é que você vai fazer isso com um bebê espiritual? É como se você estivesse espancando um bebê. Então, na capacidade, Provérbios 22:9 diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. Olha, deve andar.
e quando for velho não se desviará dele. Ensina o bebê, corrija, ensina no caminho, junto com ele, que ele deve andar, respeitando a maturidade de cada um. E por último aqui, eu coloquei que um bebê, ele precisa ter contato com outras crianças. Foi feita uma pesquisa em um orfanato, e as crianças estavam morrendo, os bebês estavam morrendo, mesmo sendo alimentados, mesmo trocando fralda, mas os bebês estavam morrendo. Sabe o que descobriram? Estavam morrendo porque eles estavam isolados. Então, as pessoas que cuidavam dos bebês começaram a tirá-los do berço, dando a mesma alimentação, trocando fralda, mas agora tirava do berço, abraçava e colocava para eles terem contato com outras crianças. Os bebês pararam de morrer. Salmo 133, 1 diz que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Amém? Você quer que os novos convertidos da tua célula cresçam? Você quer que os bebês desenvolvam? Coloque eles para ter contato com outros. E não tem, queridos, aquela história de que só vai ter contato com o povo da minha célula, com o pessoal do meu setor. Vamos parar com esse bairrismo. Nós temos que ter contato com todos, todos juntos e misturados. Amém? Faz muita comunhão, traz os novos convertidos, eles gostam de estar perto de outros, eu gosto de estar perto de novos convertidos. É Provérbios 22, 6, tá errado a referência ali. Por favor, você corrija, Eduardo, por favor. Provérbios 22, 6. Agora, vamos para o próximo nível de maturidade, que são os jovens. Quem são os jovens que João está se referindo aqui? São filhos de Deus, convertidos, mas que já não são mais bebês. Já avançou um pouquinho mais, mas ainda não alcançaram a maturidade plena. Esse é um grupo intermediário. Não é novo convertido, mas também ainda não é um adulto espiritual, não é um pai espiritual. Intermediário, e nós temos que saber lidar com esses jovens. Queridos, eu não estou falando de faixa etária, todo mundo está entendendo? Estou falando das faixas etárias da igreja, não. Estou falando da maturidade espiritual. Então nós temos os bebês, novos convertidos, e nós temos agora um outro grupo, que não é mais novo convertido, mas também não é adulto plenamente. E o que caracteriza um jovem? Então eu quero falar para vocês algumas características desses que estão nesse nível intermediário. É uma pessoa que está crescendo em sua fé, está crescendo na sua experiência com Deus, mas continua precisando de orientação e de ensino. Nós que temos filhos adolescentes, nós sabemos isso. Nós temos que ensinar, orientar, repetir, orientar, ensinar, repetir, corrigir, monitorar, estar junto. Quem são seus amigos? O que você está vendo na internet? Me mostra aqui teu celular. Não tem segredo. Confisca o celular por um tempo. Não é, meu filho? Até dezembro deste ano, ele está com um celular que só recebe ligação. Pai de santo. Só recebe. Não faz ligação, porque ele não está sem crédito, mas não navega em internet, não tem WhatsApp. Segundo meu discípulo aqui, não é um smartphone, é um lanterninha. Por que fizemos isso? Porque achamos que ele precisava deste tipo de correção, porque é nosso filho. Nós queremos o melhor para ele. Nós queremos que ele seja um bom marido, um bom esposo, um bom pai, um bom profissional. Nós queremos que ele nos alegre muito na sua vida adulta. Então agora ele tem que ser orientado.
agora ele tem que ser corrigido, mesmo sendo já um jovem. Vamos lá para 1 de João, que é o texto base. Mas olha o que João fala do jovem espiritual, desse grupo intermediário. João 2,13. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. O que é que caracteriza uma pessoa que está crescendo em Deus? Ele vence o maligno. Ele está andando em vitória. Ele começa a vencer as tentações. Agora 14. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. E de novo ele diz: e tendes vencido o maligno. Uma pessoa que está crescendo espiritualmente, ele esboça força. Eu fico às vezes preocupado com alguém que perde essa força, perde esse dinamismo, perde esse entusiasmo. Estava crescendo e agora apagou espiritualmente. Tem alguma coisa errada, porque o auge de uma vida espiritual plena não é aqui a juventude, é chegar na vida adulta. Esse é o auge. Mas para chegar lá, nós precisamos ter uma base espiritual muito sólida. E aqui está dizendo: vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês. Nós temos que levar o novo convertido, queridos, a amadurecer. Mas a palavra de Deus é a base da vida dessas pessoas. Eu tive uma base tão sólida, Cristiane também foi assim. Nós tivemos uma base tão sólida, eu converti com 13 anos e meio, ia fazer 14 ainda. Cristiane tinha 14 anos quando converteu, mas nós nunca cogitamos em desviar, em abandonar Deus, em deixar de congregar. Nunca passou isso na minha mente, gente. Nunca. Eu era tão radical, que eu nunca tinha passado um 31 de dezembro fora da igreja. Isso beira, tá, o religiosismo, tá? Nunca. E eu lembro que quando a gente casou, nosso casamento foi 24 de dezembro, era Natal. E aí, fomos para a lua de mel, 31 de dezembro caiu no meio da nossa lua de mel. E eu lembro que eu disse: Cristiane, a gente tem que ir para a igreja 31 de dezembro. Porque a gente estava hospedado. Acho que já tínhamos saído do hotel. Ou seja, era algo tão entranhado em mim. Eu fui tão formado nesse sentido, que uma passagem de Réveillon, que não fosse na igreja, tá? Claro, queridos, eu não estou dizendo aqui que não existem exceções, por favor. O que eu estou querendo mostrar é que quando você tem uma base muito sólida, ninguém precisa ficar dizendo o que é que você faz ou deixa de fazer. E o que eu vejo hoje são jovens, espiritualmente falando, mas que precisam de mais força, de mais base na palavra, de mais convicção. Eles precisam realmente mergulhar mais em Deus, porque muitas vezes eu digo: mas eu não fui assim. Eu nunca pensei em deixar Jesus. Eu nunca pensei em abandonar minha fé. Mesmo pessoas falhando comigo, mas eu nunca pensei em deixar de congregar. Eu estava muito empenhado e envolvido com a minha igreja. Minha igreja tinha muitas falhas. Meu pastor também tinha falhas. Mas eu estava tão envolvido, eu estava tão mergulhado naquilo, que eu não tinha tempo para ficar comparando o meu pastor com outros, minha igreja com outras. E é isso que eu tenho visto acontecer muitas vezes. Sabe por quê? Porque está faltando uma base mais sólida. E aqui eu fui atrás de um texto. Abra lá comigo. Esse aqui é um texto bem daqueles que a gente diz assim: por que Deus colocou isso na Bíblia? Marcos 14. Por que Deus permitiu que esse relato estivesse aqui? Esse relato não está em Mateus, esse relato não está em Lucas, não está em João, mas está em Marcos, e você vai descobrir por quê. Marcos 14, 51.
Jesus estava sendo preso no Getsêmani. Soldados estavam lá, cercando Jesus. Judas já tinha traído, beijado o Senhor. Estavam levando o Senhor preso. Todo mundo fugiu. E diz assim: seguia Jesus um jovem, coberto unicamente com um lençol. E lançaram-lhe mão, tentaram agarrar esse jovem, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Para que isso nos evangelhos, gente? Sabe quem escreveu isso? Marcos. Sabe quem era esse jovem? Marcos. E eu estava meditando isso essa noite. Marcos teve a coragem de falar dele mesmo nessa situação. Um jovem seguindo Jesus de longe, coberto só com um lençol. Digo: Marcos, o que é que tu foste fazer no Getsêmani, só coberto com um lençol, homem? Que loucura é essa? Nuzão, peladão, coberto com um lençol. Aí, sabe qual foi a resposta que eu tive? Coisa de jovem. Essas loucuras, só quem fazem são os jovens. Eu não acredito que ele estava querendo aparecer, que ele estava querendo mostrar as coisas dele. Não, ele estava lá inocente, ele estava lá com toda boa intenção. Ele queria ver Jesus. Ele estava acompanhando de perto o burburinho, né? A notícia de que Jesus ia ser preso. E ele vai lá, inconsequente, foi inconsequente. Não pensou, não planejou, tudo isso. Mas ele tinha um bom coração. Ele tinha uma boa intenção. Ele queria estar lá perto do mestre. Tentaram agarrar e ele fugiu nu, peladão pelas ruas de Jerusalém. Sabe, este Marcos aqui, este jovem aqui, que a gente pode até taxá-lo de responsável e de outras coisas mais, foi ele quem escreveu este evangelho. Foi ele quem andou junto com Pedro. Pedro passou para Marcos todo o seu conhecimento, todas as narrativas, e Marcos escreve o evangelho, o evangelista Marcos. A igreja se reunia na casa dele, está lá em Atos 12. Ele ainda deu uma vacilada numa das viagens missionárias. Chegou no meio do caminho, Marcos disse: vou voltar. Paulo, um bom colérico, ficou muito chateado. Que rapaz irresponsável. A gente monta a nossa equipe, ele vem no meio da viagem, dá para trás. Na próxima viagem, está lá, João Marcos. E aí, Paulo, vamos? Paulo diz: comigo não. Comigo não. Porque na outra viagem, cara, tu me deixaste no meio do caminho. Comigo não. Barnabé: não, Paulo, deixa. Eu vou com ele. Eu vou dar crédito. E os dois foram por caminhos diferentes. Mas lá em 2 Timóteo 4, se não me engano, verso 12, Paulo diz assim: me mande Marcos aqui, porque ele é útil para o meu ministério. Este jovem aqui, que nós acabamos de ler, que fugiu nu pelas ruas de Jerusalém, foi o evangelista Marcos. Foi o companheiro de Paulo. Então, se nós orientarmos, se nós ensinarmos os nossos jovens, espiritualmente falando, eles crescerão e nos darão muitas alegrias. Amém? Ainda que de vez em quando dá uma vacilada, ainda que de vez em quando se enrola no lençol, mas eles nos darão muitas alegrias, se nós soubermos entender o tempo de cada um, e deixar que as pessoas cresçam conforme o seu ritmo, porque às vezes a gente quer que os outros cresçam conforme o nosso ritmo. Por exemplo, eu fui pastor com 23 anos de idade. 23 anos. Quem aqui tem 23 anos? Levanta a mão. Ou perto, 22, 23, 24, levanta a mão. Bem alto. Imagina eu medindo vocês por mim. Vocês todos têm que ser pastor, viu? Eu fui pastor com 23 anos. Que é isso? Que moleza é essa? Não, vocês têm que ser também. Eu não posso fazer isso. Eu preciso orientar e ensinar
mas eu entender que cada pessoa tem o seu tempo em Deus. Agora, por último, aqui, para a gente passar para o próximo. Aliás, ainda tenho mais outro ponto aqui. Um jovem tem muita força e energia espiritual. Eu li aqui com vocês em 1 João 2, 13 e 14. Vocês são fortes. Aproveita, querido, na tua célula essas pessoas. Não são novas convertidas, mas elas estão ali crescendo. Esse tipo de pessoa vai trazer muita gente para a célula. Esse tipo de pessoa vai te ajudar muito. Elas gostam de se envolver. Elas gostam de dar ideias. Vão ser teu braço direito. Aproveita, explora essa força, explora essa energia espiritual. Pode colocar o próximo. Mas um jovem também cuida de mais novos. Um jovem pode cuidar dos mais novos. Abra lá comigo em Êxodo 2. Êxodo 2, 4 e 7. A história de Moisés. Faraó queria matar todos os meninos do Egito. A mãe de Moisés esconde ele por um tempo, mas não pode continuar escondendo. Coloca ele num cesto e diz à irmã mais velha, Miriam, leva Moisés e coloca nas águas do Nilo. E aqui diz, a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. E no verso 7 diz, então disse sua irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Veja o papel de Miriam na vida de Moisés. A gente lembra de Moisés como o grande líder. Talvez o maior líder que Israel teve. Moisés. O libertador, o grande legislador. Mas sabe quem cuidou de Moisés naquele momento crucial? A irmã dele, mais velha. A gente estima aqui que Miriam tinha 10, 13 anos de idade, talvez. Não era tão mais velha do que Moisés. Mas ela cuidou do seu irmão. Então, jovens, estou ouvindo algum som. Jovens podem cuidar dos seus irmãos mais novos. Nós colocamos Adriel para cuidar de Abner. De vez em quando tem uns fightzinho, né? Tem uns arranca-raba, alguns arranca-toco, mas ele cuida do irmão. E a gente diz isso para ele. E a gente diz para o mais novo, respeite o seu irmão mais velho. Quem tem irmão mais novo aqui e mais velho, vai a dica, tá? Respeite o seu irmão mais velho. Miriam é esse exemplo. Outra coisa que eu quero colocar aqui para os irmãos. Um jovem pode começar a ajudar a família com pequenas responsabilidades. Eu não sou a favor que um jovem mantenha a sua casa. Não é o papel dele. Quem tem que manter a casa é o pai. A mãe ajuda, mas quem tem que manter a casa é o pai. Família que não tem pai, aí a mãe vai manter. Um jovem pode ajudar. O jovem começa a trabalhar. O que é que ele pode fazer? Ele pode pagar uma conta de água. Ele pode pagar uma conta de luz. Ele pode contribuir com alguma coisa em casa. Ele não é responsável pelo sustento da casa em si. Mas ele pode contribuir. Ele pode lavar a louça em casa. Ele pode arrumar seu próprio quarto. Ele pode... que mais? Ajudar na arrumação, pegar suas roupas sujas e colocar no cesto, lavar suas próprias peças íntimas. Pode ou não pode? Porque nós estamos criando alguém que vai ser um adulto responsável. Adriel já sabe, final de semana louça é com ele. É tua. Vai que é tua, Adriel. Isso do sábado para o domingo, né? Do sábado para o domingo. Então ele lava a louça. Vai lá no quarto. Da sexta para o sábado também, né? Tá lembrando aqui. Da sexta para o sábado, sábado para o domingo. Vai no quarto. De vez em quando eu chego lá. Parece que passou um furacão. Vamos arrumar o quarto. O irmão mais novo vem ajudar também. Fica fugindo. Vem.
Vamos ajudar, cada um vai fazer uma coisa. Pega a roupa suja, coloca no cesto. Pequenas responsabilidades. E nós temos que ensinar isso, irmãos. As pessoas que estão crescendo em nossa igreja, elas podem se envolver com ministérios. Talvez ela ainda não possa discipular, ainda não batizou, ainda não fez um encontro com Deus. Então vai esperar um pouquinho, mas ela pode visitar alguém. Ela pode acompanhar alguém. Entendem? Não tem que esperar. Ela pode já começar cuidando de alguém, acompanhando, orando, visitando. Você pode contribuir com a sua igreja, com o seu serviço. Você pode contribuir com a sua igreja, com os seus dons, com os seus talentos. Envolva-se com o ministério. Você pode contribuir com a sua igreja financeiramente. Vou falar disso para os pais daqui a pouco, para a gente finalizar. Mas os jovens, espiritualmente falando, podem contribuir. Podem não, devem. Nós ensinamos os nossos filhos a serem dizimistas. Abner recebe R$2 de mesada por semana. Vocês acham que eu devo aumentar os R$2 de Abner? Porque não é vocês que pagam. R$2 ele ganha. Tira o dízimo, Abner. 20 centavos é do Senhor. Faz cara feia. O quê? Para Deus você está fazendo isso? Não, tem que ser com alegria. E Deus surpreendeu Abner nas férias. Ele estava lá com dinheiro, juntando. E quando chegou perto da gente viajar para Belo Horizonte, o avô e essa tia, que é tia-avó dele, deu a ele R$100. Gente, ele chegou com aquela notona verde, né? R$100 para a viagem. Eu digo, olha, tu vai pagar nosso sorvete na viagem. Não vou gastar nada. Mas nós estamos ensinando, dê o dízimo, meu filho. Mesmo sendo uma criança, Adriel, dê o seu dízimo. Não vou dizer quanto é que ele ganha, não, por semana, porque vocês vão dizer que eu aumente também. E como ele está aqui, ele não pode ouvir isso. Mas nós temos ensinado, vocês podem, vocês devem contribuir com a casa de Deus. Aprendam desde já. Minha mãe me ensinou isso, desde quando eu era criança. Seja fiel na casa de Deus. Então eu quero dizer, você, meu querido, talvez você ainda não é um discipulador, talvez você ainda não é um líder, você talvez ainda não está com grandes responsabilidades, mas você pode ajudar em pequenas coisas, com pequenas coisas. Amém? E para finalizar, quem são os pais? Eu finalizo então mostrando esse último grupo. Pais aqui são pessoas, são filhos de Deus que alcançaram maturidade. Pessoas que agora podem gerar outros. Por isso que nós não aconselhamos, né, na vida natural, que um adolescente gere outro filho. Um adolescente não tem, às vezes, maturidade emocional. Geralmente, quando um adolescente engravida, sabe quem vai criar? A avó. Geralmente. Por quê? Porque não tem maturidade. Um adolescente não foi feito para ser pai e mãe aos 12, aos 13, aos 15 anos. Agora um pai, um adulto, pode gerar outros na fé. Um filho maduro pode cuidar dos outros, quase como se fossem seus filhos. Porque aqui eu estou dizendo de pais espirituais. Um pai pode cuidar de outros. E o que caracteriza um pai? Primeiro, um pai, um adulto espiritualmente falando, ele conhece aquele que é desde o princípio. 1 João 2,14, não precisa abrir para a gente poder avançar, mas diz lá, pais, vocês conhecem aquele que é desde o princípio. O que significa isso, irmãos? Um adulto tem intimidade com Deus. Um adulto conhece Deus, não de ouvir falar, mas de andar com Deus. Suas próprias experiências com Deus. Você precisa ter suas experiências com o Senhor. Não precisa ficar pegando carona nas experiências dos outros. Você precisa dizer, Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo. Amém?
Por quê? Porque um adulto só vai guiar outros à fé e à maturidade se ele tiver conhecido o Senhor. Segunda coisa, um adulto é guiado pelo Espírito Santo. Um adulto espiritual, eu estou falando aqui de pessoas que cresceram espiritualmente, ele é guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8,14, sabe o que diz? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quando eu vejo crentes que precisam ficar sendo guiados pelos outros, não conseguem ouvir a voz de Deus, isso é sintoma de infantilidade. Uma pessoa madura, ela consegue ouvir a voz de Deus. Claro que isso não significa que eu não possa perguntar, que eu não possa pedir ajuda, não é nada disso. Mas tem pessoas que elas precisam sempre de muletas. Elas não buscam ao Senhor, elas não têm uma vida de intimidade com Deus, e elas sempre estão pedindo para os outros dizerem o que ela deve fazer. Você precisa ter suas próprias experiências com Deus. Um adulto ouve a voz de Deus. E outra coisa, viu? Não é preciso ficar pedindo sinal. Isso é sintoma de criancice. Tem gente que fica pedindo sinal a Deus. Senhor, se aparecer um passarinho que pousar na minha janela, eu vou entender que o Senhor quer. Nós não somos guiados assim não, gente. Nós somos guiados por uma voz interior, porque o Espírito de Deus habita dentro de nós. Ele fala conosco. A Bíblia chama isso de testemunho interior. É claro que para você ouvir a voz do Espírito, você tem que estar muito afinado com Ele. Mas às vezes as pessoas estão assim. Não, se eu sentir arrepio do lado direito, é de Deus. Se eu sentir do lado esquerdo, é do cão. E se arrepiar dos dois lados? Agora é que eu não sei mesmo. Não, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. O discipulador nos ajuda, nos ajuda. E eu sempre digo o seguinte: Deus usa um discipulador muitas vezes para falar algumas coisas que a gente não está conseguindo ouvir direto com Deus. Sim ou não? Aí Deus tem que usar outra pessoa. E também para nos conservar humildes, viu? Por que nós precisamos ouvir através do nosso irmão? Por que eu preciso de uma liderança de carne e osso? Para eu permanecer humilde. Porque senão, não, só eu e Deus, preciso de ninguém. Aí tem gente que começa a se orgulhar. Aí Deus diz, não, você precisa dos seus irmãos. A outra coisa aqui que um adulto ele sabe controlar a língua. Ele sabe falar na hora certa, calar na hora certa. As palavras certas ele sabe dizer. Em Tiago 3,2 diz isso, abre lá comigo. Tiago 3,2. Diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é maduro. A palavra perfeito aí é teleios. É maduro, é adulto, capaz de refrear também todo o corpo. Esse é o grande teste, pelo menos para mim. Eu preciso saber controlar a minha língua. Eu preciso saber falar na hora certa, da maneira certa, com a pessoa certa, no contexto certo. Sinal de maturidade. Pode colocar o próximo. Um adulto sabe discernir entre o bem e o mal. Hebreus 5,14 diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Uma pessoa adulta, ela sabe fazer escolhas. Ela não precisa ficar, muitas vezes nós ficamos pedindo opinião aos outros, sabe para quê? Para depois a gente culpar os outros. E aí, Tiago, diz aí o que é que eu devo fazer. Aí Tiago vai com toda boa intenção e me diz. Aí depois eu digo, olha aí, só aconteceu isso porque Tiago mandou. Já vi isso acontecendo muito. E quando dá certo,
que é que eu faço? Eu não reconheço que foi Ele que me deu um conselho, que foi Ele que me abençoou. Eu não volto lá para agradecer. O adulto, ele sabe discernir o que é bem e o que é mal. Hoje as pessoas ficam, e até na internet, fazendo pergunta. Agora inventaram não sei o que no Instagram, que você fica fazendo pergunta. Vai fazer pergunta à Bíblia. E aí? Crente pode ouvir música secular, aí fica mandando para o povo ficar respondendo. Mas me dá no tutano isso. Criança. Por quê? Porque o artista tal, o ministro tal tem que responder para você. Vá estudar a palavra. Mergulha na palavra de Deus. Quer as respostas que você precisa? Este livro aqui tem todas elas. Todas. E é claro que hoje tem resposta para todo tipo de gente, né? Tem gente que agrada, tem resposta para agradar a gregos e troianos. E a gente sempre é tendencioso a quê? A perguntar a quem vai responder o que eu quero ouvir. Geralmente é assim. Eu vou perguntar a quem eu já sei que vai me dar a resposta que eu quero ouvir. Não, este livro aqui, ele me dá respostas que eu preciso ouvir. Não é que eu quero ouvir, não, é o que eu preciso. Ok? Discernir entre o bem e o mal. Um adulto é generoso, ele está pronto para dar sua vida por outros. Uma criança, ela é egoísta. Toda criança é egoísta. E eu entendo, ela não tem maturidade ainda. Cristiane chegou essa semana passada, Abner, nós vamos dar uns bichinhos desse aqui do teu quarto. Não, mainha, não. Ele nem pega nos bichos. Eles estão lá. Mas na hora que diz que vai dar, a criança diz o quê? Não, é meu. O adulto não. O adulto é generoso, ele está pronto para dar. Ele está pronto para ceder. Ele está pronto para perdoar. O adulto diz o seguinte: é melhor eu continuar sendo teu amigo do que eu ter razão. Fique com a razão e eu fico sendo seu amigo. Isso é gente adulta. Agora, criança, eu tenho razão. Se quiser, me aceite do jeito que eu sou. Tu vai morrer sozinho. Que ninguém aguenta viver perto de um intransigente. É ou não é? Uma pessoa que não cede em nada, que não renuncia a nada, que sempre está com a razão. Você afasta melhores amigos. Agora, um adulto, ele sabe ceder, ele sabe ser diplomático, ele sabe, não é, conversar. Eu cedo um pouquinho, tu cedes um pouquinho, e a gente vai, porque o mais importante é você. Você é mais importante para mim. Se os maridos fizessem isso com as suas esposas, e as esposas fizessem isso com os maridos, é melhor ser feliz do que ter razão. E muitas vezes não estamos vivendo isso. É melhor ter razão do que ser feliz. Outra coisa, o adulto está pronto para servir. Sim, não lemos, né? Vamos ler João 10, 18. Nesse culto está dando tempo de eu ler as referências. Infelizmente, no culto anterior eu não li. Mas como essa mensagem, eu quero que ela seja colocada na internet, lá no YouTube. Então eu quero ler as referências. João 10, 18. Ninguém tira, Jesus está dizendo, ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus disse, ninguém tira a minha vida. Eu estou dando ela de livre e espontânea vontade. E nem por isso eu vou deixar de ser Deus. Porque às vezes a gente não quer ceder para não perder nossa posição. A gente às vezes não quer, irmão, ser generoso para não abrir mão. Reter, isso é burrice, além de infantilidade. A outra coisa que eu coloquei, um adulto está pronto para servir. Marcos 10, 45, inclusive é o versículo tema do Evangelho de Marcos. Marcos 10, 45, olha o que Jesus disse: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu vim para servir.
Um adulto gosta de servir. Não precisa que ninguém mande, que ninguém cobre. Outra coisa, tem gente que só serve se tiver alguém observando. Isso não é verdadeiro serviço. Eu sirvo no oculto, eu sirvo em público. Eu agradeço a Deus pelos irmãos que serviram. Vocês não viram eles na cozinha ontem e hoje, mas eles estavam lá. Estavam na sala de aula, ajeitando as quentinhas. Nós não vimos a multidão que trabalhou. Aconteceu, mas por trás, nos bastidores, nós tivemos pessoas que abriram mão do sono, que tiveram que passar por cima do cansaço. Alguns estão aqui nesse culto. Parabéns! Eu achava que nem viriam, de tão cansado que estavam. Isso é sinal de maturidade. Amém? E para encerrar, um adulto cuida bem dos outros. 1 Pedro 5, 2. Abre lá comigo. 1 Pedro 5, 2. Ele diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, por interesse, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Um adulto cuida bem dos outros. É natural, você quer cuidar. Brota esse desejo dentro de você, porque você amadureceu. Você não quer apenas ser cuidado, você quer cuidar. Isso vai te dar muita alegria. Um adulto consegue superar os pontos fracos dos mais novos. Eu não vou ler, porque na verdade é o capítulo todo de Romanos 14. Você pode ler em casa, mas Paulo diz o seguinte: vocês que são mais fortes na fé, mais maduros na fé, suportem as debilidades dos outros. Irmãos, às vezes a pessoa, ela pensa diferente de nós, ela não concorda com a gente. Sabe o que a gente faz? Descarta, rejeita, ou então briga com a pessoa. Você tem que convencer. Paulo está dizendo aqui: o mais adulto cede, suporta a debilidade do outro. Isso é algo que eu não estou vendo mais no meio evangélico. As igrejas evangélicas, a gente é realmente intolerante às vezes. Quem não pensa como a gente pensa, a gente já dá um chute e joga fora. Nós não temos a maturidade para sentar. Me diga, o que é que você pensa? Me fale, mesmo sendo diferente, tenha coragem. Fale comigo, não fale para outros, não fale por trás. Senta comigo e fala, e nós vamos orar, e Deus vai esclarecer. Nós não estamos conseguindo pensar a mesma coisa, vamos orar. Mas sabe o que acontece hoje? Tchau, quero mais você não. E a gente joga as pessoas como se elas fossem descartáveis. Paulo está dizendo: um adulto suporta as debilidades, as fraquezas. E por último, um adulto está em condições de assumir responsabilidades. 1 Coríntios 4:2 diz: o que se requer dos despenseiros é que eles sejam achados fiéis. Você e eu somos despenseiros. Nós somos chamados por Deus para a fidelidade. E eu quero encerrar com isso, irmãos. Eu quero agradecer primeiro, porque vocês realmente se empenharam, se envolveram nessa feijoada. Eu usei a feijoada como exemplo, porque é a coisa mais recente. Pessoas que trabalharam, que contribuíram, pagaram do próprio bolso os ingredientes. Mas sabe por quê? Nós fizemos isso porque nós somos uma família. Você não é apenas um consumidor. Você tem que entender que Deus te colocou nessa igreja e que você é família aqui. E numa família tem responsabilidades. Nós temos responsabilidades com essa igreja. Nós temos direitos
temos deveres. Algumas pessoas, elas não estão entendendo muito bem isso. Então elas acham que isso daqui é mantido como? Uma pessoa de bom senso, não precisa nem de teologia. Porque algumas pessoas chegam para mim aí, dízimo é do antigo ou do novo? Eu não estou para discutir isso contigo. Você é membro dessa família. E o teu dízimo e a tua oferta sustenta esta família, esta casa. É isso. É simples, irmãos. Toda casa tem despesas. Toda igreja tem despesas. Você não está me enriquecendo, viu? Nós temos um salário fixo. Pode entrar quanto for, eu vou receber a mesma coisa. Eu sou dizimista também. Cristiane é dizimista. Na verdade, nós queremos ser os maiores dessa igreja. Esse é o meu maior desejo. Esse é o maior contribuinte. Mas nós precisamos que as pessoas entendam que elas precisam, como pais, como jovens, não dos bebês, mas os bebês a gente ensina também, mas elas precisam assumir responsabilidades. Então, quando nós fizemos isso, sabe por que foi? Porque nós temos um consórcio imobiliário. Porque queremos comprar um terreno. Esse lugar aqui não é nosso, nós pagamos aqui, inclusive a partir desse mês, o nosso aluguel foi reajustado. Estamos agora em 5.900 e pouco. Para nós é uma realidade alta, porque somando com o consórcio que nós temos, dá quase 11 mil reais. Aliás, dá mais de 11 mil e pouco. É uma grande responsabilidade. Eu não estou pedindo para ninguém assumir a responsabilidade que é minha. Eu respondo judicialmente e extrajudicialmente. Mas eu espero que você, como membro dessa família, diga: pastor, eu estou contigo. Eu estou contigo orando, eu estou contigo jejuando, eu estou contigo servindo, eu vou me encaixar no ministério, eu vou servir na célula, eu vou cuidar de pessoas junto com você, pastores, e eu vou contribuir com esta obra. Não estou te enriquecendo, pastor. Tudo bem, não queremos. Nós não estamos aqui para enriquecer com o evangelho, mas esta família precisa se conscientizar da sua responsabilidade. Nós não podemos carregar uma obra deste porte sozinho. É um filho que está consciente: eu faço parte desta família, e aqui eu encerro, e nós vamos orar. Eu faço parte desta família, e eu vou contribuir com esta família. Eu vou participar. Eu vou me tornar. Olha, a tua oferta da célula, sabe o que é que você está fazendo? Você está beneficiando a você mesmo. Os que usam ônibus. Os que não usam, estão abençoando nossos irmãos que não podem pagar passagens de ônibus. Nós realmente nos preocupamos, irmãos, que a gente possa dar o melhor para vocês. Como um pai e uma mãe quer o melhor para os seus filhos, nós queremos o melhor. Agora, em contrapartida, nós queremos que você, como filho, também se envolva, engaje-se, amém? Não é aquela igreja, a igreja do pastor Marcos, não, é a tua igreja, é a tua casa, é a tua família. Você vai crescer aqui, você vai contribuir aqui, você vai ter a grande alegria, sabe o que? Daqui a 10 anos, você olhar para trás e você dizer: eu contribuí, eu dei do meu tempo, da minha energia, dos meus recursos, para que tudo isso estivesse acontecendo. Amém?